Olá, então vamos dar continuidade à execução do nosso planejamento de auditoria da dívida, que corresponde à segunda fase dos trabalhos. A primeira fase, nós vimos na aula anterior, corresponde à compilação dos documentos, organização da equipe de trabalho e definição do tipo de enfoque. A segunda fase é a mais importante. É a fase do planejamento, da tomada de decisões. E esse planejamento, ele passa a fazer parte de um programa. Então, tudo aquilo que nós planejamos alcançar com a auditoria, nós vamos elaborar um programa. E esse programa vai ser o nosso guia na execução dos trabalhos. Então, todo cuidado com a elaboração do programa é necessário, porque o que a gente não programar bem vai interferir na fase seguinte de execução. Então, nós temos que definir, em primeiro lugar, qual é o motivo da auditoria? O que é que nós queremos? E ao estabelecer ao detalhar o motivo da auditoria, já vai orientar toda a execução desse programa. Quais os objetivos? Aí nós vamos definir um objetivo geral para a nossa auditoria e os objetivos específicos. Não é? Quais os passos que nós vamos ter que alcançar para chegar naquele objetivo geral? Vamos definir a extensão dos trabalhos. Se nós vamos analisar algo pontualmente ou vamos analisar operações realizadas em um mês, em um ano, em uma década, desde a origem da dívida. Essa extensão dos trabalhos, a definição do alcance, é muito importante também para orientar a busca de documentos, a análise da legislação pertinente, etc. Também faz parte do programa a determinação dos grupos de trabalho. Então, nós podemos, de acordo com as especializações das pessoas que vão fazer parte da equipe, de acordo com os objetivos que nós definimos, nós vamos orientar aquelas pessoas que vão buscar os contratos, os termos, acordos, outro grupo que vai cuidar da busca da legislação, vai estudar a fundamentação jurídica, outro grupo que vai se dedicar à verificação contábil, aos registros estatísticos também, vai lidar mais com a parte dos números, não é? Então, nós podemos ter várias equipes de trabalho, mas essas equipes, elas têm que funcionar de forma articulada, porque a equipe jurídica, por exemplo, ela vai estar acompanhando aquelas cláusulas, todo aquele conteúdo que vai estar sendo analisado pela equipe que acessou os documentos, não é? E, igualmente, a equipe que ficar com os números, com a parte contábil, com a parte financeira, também tem que estar articulada com a documentação que rege as diversas operações que estão sendo objeto da auditoria, não é? Bom, depois de decidirmos o motivo, os objetivos, a extensão dos trabalhos, organizamos o grupo de acordo com as especificações, nós temos que estabelecer um cronograma, não é? O passo a passo da realização da auditoria. Temos também que definir as técnicas que vamos aplicar. A realização da auditoria passa por várias técnicas, até mesmo a técnica da confirmação. Quando a gente apura alguns problemas muito graves, a gente, como auditor responsável, deve utilizar a técnica da confirmação. Por exemplo, aqui no Brasil, durante a CPI da dívida, nós nos deparamos com um fato gravíssimo, que é a contabilização de parte dos juros como se fosse amortização. Quando nós descobrimos isso, nós mesmos ficamos preocupados, porque isso representa uma ofensa à Constituição Federal. Representa uma ofensa
ao artigo 167, inciso 3, a chamada regra de ouro, que impede a emissão de títulos federais para pagar despesas correntes. E quais são as despesas correntes? Salários, juros, todos os gastos de manutenção do Estado. Então, nós vimos claramente a emissão de juros para pagar... Perdão. Então, nós vimos claramente a emissão de títulos para pagar a maior parte dos juros. E como que isso foi feito? Nós vimos que, paralelamente, era feita uma atualização da dívida pública, de todo o estoque da dívida. Sendo que essa atualização paralela é uma atualização totalmente sem sentido. Por quê? Porque essa parcela da atualização, ela está embutida nos juros que são pagos aos detentores dos títulos. Quem adquiriu um título indexado à Selic, indexado ao IGPM mais X, variação do dólar mais Y, a atualização está ali dentro daquele rendimento. Então, não tem sentido algum fazer uma atualização paralela da dívida. O que nós descobrimos? Essa atualização paralela, totalmente sem transparência, não se sabe que índice é usado, em tese seria o IGPM, que é um índice mencionado na LDO todo ano, mas nós fizemos as contas e o resultado não bate. Em 2017, o IGPDI deu negativo e houve uma atualização paralela da dívida. Então, não há transparência em relação a essa atualização paralela. Quando nós descobrimos isso e vimos a gravidade desse aspecto, nós sugerimos aos parlamentares da CPI a realização de uma reunião com os responsáveis do Tesouro Nacional para confirmação, porque nós estávamos lidando ali com uma fraude e uma desobediência à própria Constituição Federal. Então, essa técnica de confirmação, ela é importantíssima. Nessa reunião, junto com representantes do Tesouro Nacional, quando nós chegamos a esse ponto de mostrar, de fazer até aquele desenho que já foi mostrado aqui em aulas anteriores do curso, né, daquela atualização paralela que engole uma parte dos juros, quando nós mostramos aquele desenho, a reunião acabou. Então, isso de certa forma foi uma confirmação. Da mesma forma, tivemos confirmações no Equador, em várias situações, na CPI realizada pela PBH Ativos em Belo Horizonte, na CPI da Câmara dos Deputados, na Grécia, em todos os procedimentos de auditoria, quando nós nos deparamos com algo muito grave, o ideal é que a gente utilize a técnica da confirmação. Mas vocês vão ver aí no material do curso, são várias outras técnicas importantes de serem obedecidas, porque é isso que dá credibilidade ao relatório da auditoria. Nós temos também a realização de provas. Isso também é fundamental para dar credibilidade ao relatório. Nós fazemos provas substantivas e de observância ou cumprimento. As provas substantivas são relacionadas à checagem dos números. Então, nós buscamos em diferentes fontes, nós checamos dados contábeis com a regra estabelecida no contrato. São várias provas substantivas que podem ser feitas durante o procedimento de auditoria. E as provas de observância ou cumprimento são relacionadas ao cumprimento da legislação. Nós vamos ver se aquela contratação, se aquele formato daquela negociação obedeceu ou não à legislação de regência. Como temos feito agora nas denúncias do esquema da securitização, que tivemos 2 aulas sobre isso, vocês devem se lembrar. Esse esquema da securitização gera dívida ilegal e desobedece a toda a legislação de finanças do nosso país. Então, essa comparação é a realização de uma das provas de observância previstas na execução de uma auditoria. O relatório de auditoria e deve conter também o programa um resumo das evidências. O que a gente quer evidenciar?
E as evidências constituem os achados da auditoria. É a alma da auditoria. Muitas vezes, no programa, nós colocamos lá uma meta de encontrar algumas evidências. Durante o procedimento, encontramos evidências que jamais poderíamos imaginar. Vou dar um exemplo do caso equatoriano mais uma vez, que foi a questão da renúncia à prescrição da dívida. Toda a dívida externa equatoriana, da década de 70, inclusive dívida privada, foi transformada em dívida a cargo do Banco Central na década de 80. Os contratos eram contratos assinados em Nova York, segundo as leis de Nova York, que previa prescrição de dívidas. Caso houvesse um não pagamento, todo o estoque futuro da dívida era antecipada para uma determinada data. Mas, ao mesmo tempo, iniciava-se o prazo de contagem de prescrição. Aquela legislação determinava que, nesses casos de não pagamento, o credor era obrigado a judicializar a cobrança daquela dívida, a levar aquilo para o Poder Judiciário através de uma ação judicial. Isso nunca foi feito por nenhum credor, porque se levasse isso a algum tribunal, o que aconteceria? O tribunal ia querer a prova daquele empréstimo daqueles bancos ao Banco Central equatoriano e não teriam essa prova, porque aquela dívida a cargo do Banco Central equatoriano era meramente uma transformação de dívidas anteriores, inclusive dívidas privadas. Então, é importante essa investigação e essa abertura para encontrarmos coisas novas durante o percurso, tá? Coisas muito mais graves do que a que poderíamos ter planejado. Só para concluir esse processo, porque eu acho que já que eu falei nele é importante, essa dívida prescrita ela foi transformada em títulos lá naquele programa Plano Brady. O caso brasileiro é idêntico ao equatoriano. Aqui nós não encontramos o contrato de renúncia, mas várias referências a ele. E depois aqueles títulos resultantes do Plano Brady foram aceitos como moeda para comprar nossas empresas privatizadas e foram transformados em dívida interna também, no momento em que a dívida interna pagava juros de quase 50% ao ano. Um escândalo. Mas isso a gente vai ver, vocês vão ver em outros materiais da Auditoria Cidadã que tratam da dívida interna. Então, o programa de auditoria, ele prevê todos esses passos e, por fim, os responsáveis assumem e assinam, não é? O seu trabalho. Então, é um trabalho que nós temos que fazer com muita responsabilidade, porque nós vamos colocar ali a nossa chancela, o nosso nome, não é mesmo? Bom, nessa aula, então, nós queremos fazer dessa aula uma aula prática. Estamos, então, fazendo a proposta de que vocês elaborem um relatório de auditoria. Colocamos aí como guia um relatório que foi feito em Minas Gerais sobre o refinanciamento da dívida do Estado. Colocamos também o relatório da PBH Ativos S.A., que realizamos por ocasião da CPI. Não é? Chegamos, assim, ao término do nosso curso. Eu queria deixar aqui algumas palavras, porque todo esse processo que nós vimos, né, de geração de dívidas ilegais e tudo mais, tem um outro lado. Ele provoca dano ao Estado, dano à sociedade, e quem ganha com isso? É o sistema financeiro. E isso é provado por dados. Esse gráfico que vocês devem estar enxergando aí na tela agora, é o gráfico da evolução do lucro dos bancos. Vejam só, em 2015, que foi um ano da crise, um ano em que toda a economia do Brasil encolheu, indústrias quebraram, nós tivemos um processo grave de desindustrialização, o comércio caiu, tivemos desemprego recorde e informalidade também, mais de 60 milhões de pessoas na informalidade, mais de 15 milhões de desempregados. O PIB do país caiu, então a economia pública também encolheu. O que aconteceu com o lucro dos bancos? Olha aí,
O lucro dos bancos aumentou, chegou a 96 bilhões de reais e teria sido o triplo, porque eles fizeram uma reserva recorde de 187 bilhões de reais. Então, esse gráfico deixa claro o privilégio do sistema financeiro e o dano à classe trabalhadora e a toda a sociedade brasileira, né? Nós temos, então, que estabelecer estratégias de ação. Eu finalizo essa aula deixando aí uma dica de estratégias de ação. Sem conhecimento, nós vamos continuar passando batido nesse processo. Nós temos que conhecer o sistema da dívida, temos que conhecer os impactos sociais desse processo, o histórico de geração de dívidas ilegais e ilegítimas, a atuação dos organismos internacionais e dos bancos. Nós temos que conhecer isso. Senão, nós vamos continuar sofrendo com esse esquema. Para que nós vamos conhecer tudo isso? Para criar uma mobilização social consciente e partir para ações concretas. Um primeiro passo já é o desenvolvimento da capacidade de todos vocês para analisar criticamente o sistema da dívida e realizar a auditoria integral dessa dívida. O que nós queremos com tudo isso? Com nossas experiências de auditoria da dívida, nós queremos que ela sirva para inspirar outras iniciativas e alimentar lutas sociais contra a verdadeira escravidão econômica imposta pelo sistema da dívida em nosso país e no mundo todo. Então, contamos com vocês para difundir tudo que aprenderam nesse curso, se integrarem aos núcleos da Auditoria Cidadã, participarem das nossas páginas no Facebook, na página web e continuaremos em contato. Muito grata a cada um de vocês por toda a dedicação durante o curso e esperamos continuar contando com vocês nos nossos espaços de discussão, nas nossas páginas e nos nossos núcleos. Um forte abraço a cada um, cada uma. Muito grata.